envolvidos por toda essa atmosfera de luz, em comunhão com o nosso anjo guardião e com os nossos mentores. Vamos buscando os recursos da prece, a intimidade com Cristo Jesus, agradecendo ao Mestre da Luz por todos os ensinamentos que nos oferta através do seu Evangelho de amor. Vamos agradecendo ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos. Que o culto do Evangelho em nosso lar seja momentos de bênçãos, onde vamos buscar nos ensinamentos de Jesus, primeiro, a paz interior que nós necessitamos, depois o trabalho de limpeza e edificação do interior e exterior da nossa casa, vibrando também e direcionando estas energias para o nosso ambiente de trabalho. No momento do passe, vamos pedindo a Deus e a Jesus que as energias sagradas do passe sejam balsamizantes, renovadoras de nossas forças, bálsamo de alívio de nossas aflições, medicamento curativo para todas as mazelas do corpo e da alma. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando no alimento sagrado do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 41. Credores diferentes. Abaixo, uma epístola que está no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É uma fala de Jesus. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje. E com ela chega para nós o convite à reflexão. Diz assim: o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando-nos instrumentos da análise comum. Deixa eu refrasear aqui. Mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos à renovação de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto temporizam com o mal os adversários, porém situam-no com vigor.
Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro, indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quando nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam o corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Então, Emmanuel está utilizando desta epístola lá no livro de Mateus e nos convidando a refletir sobre como nós estamos administrando as nossas relações interpessoais. E aí, logo no comecinho, ele está dizendo assim, olha, o texto já é autoexplicativo, credores diferentes. Então, muitas vezes nós temos os credores, que são aqueles que nós temos para com eles as dívidas materiais. Mas também nós temos os credores que ao longo da nossa caminhada vamos contraindo junto a eles as dívidas no campo moral. Porque se nós estamos numa terra, num plano de provas e expiações, devemos ter a certeza de que nenhum de nós alcançamos a perfeição. Haverá momentos em nossa caminhada em que nós estaremos envolvidos pelo desequilíbrio de nossas emoções. Também é importante observar que nem todos estarão à nossa volta como eternos bajuladores. Haverá momentos em que alguns amigos se tornarão inimigos, porque nem sempre haverão de concordar com nossas ideias, com nossos conceitos, princípios e valores. E nós, muitas vezes, contaminados pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, haveremos de discordar do outro. Então, o que o Cristo espera de nós é que diante destas situações impostas a nós pela vida, nós seremos pessoas mais humanizadas, que possamos nestes momentos, se possível, evitar a contenda com os nossos irmãos. Se não for possível, que busquemos o equilíbrio nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Lembrando que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram emoções. E muitas vezes, numa situação de contenda com aquele que se torna o nosso adversário, nem sempre essas emoções são satisfatórias. Muitas vezes dardeamos com os nossos inimigos, com aqueles que julgamos ser os nossos inimigos, com pensamentos maledicentes, com palavras que os ferem. Só que a partir do momento que eu gero um pensamento e que eu gero emoções negativas, onde eu vou lançar todas estas energias negativas para o meu oponente, eu estou adoecendo primeiro
a mim mesmo. E depois, se nós estivermos na mesma sintonia de mágoa, de ódio, de rancor, de ressentimento, então estas energias que eu lancei alcançarão o meu inimigo. Da mesma forma que as energias que o meu inimigo lança para mim, elas também chegarão até a mim. Por quê? Porque nós estaremos na mesma sintonia, vibrando negativamente, energias de mágoa, de ódio, de ressentimento e de rancor. Então é por isso que Jesus sempre nos orienta: orai e vigiai sobre os nossos pensamentos. Como é que nós estamos administrando as nossas emoções? Porque muitas vezes nós acreditamos que o outro é nosso algoz, mas normalmente somos nós que somos o algoz de nós mesmos quando nos tornamos invigilantes no nosso pensamento, naquilo que nós proferimos em direção ao nosso oponente. Aí aqui no comecinho ele diz assim: o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Então é preciso que haja sempre uma análise racional das pessoas que nós julgamos ser os nossos inimigos. Porque muitas vezes aquelas pessoas que não têm uma sintonia compatível com a nossa sintonia, muitas vezes está dentro do nosso lar. Muitas vezes pode ser nosso pai, pode ser nossa mãe, pode ser nossos irmãos. E aí? Quantos de nós não passamos a vida inteira degladiando com os nossos consanguíneos sem alcançar a compreensão, o perdão? Colocamos estas pessoas na conta de nossos inimigos e pronto. E não fazemos nenhum movimento para que essa relação alcance o mínimo de civilidade, de respeito. Quantas vezes nós não somos individualistas? Acreditamos que só o outro erra. Mas muitas vezes, como diz aqui, são médicos corajosos que nos facultam o corretivos. Muitas vezes, essas pessoas que nós levamos à conta de nossos inimigos, que é aquele grupo mais próximo de nós, que é nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, ou no ambiente de trabalho, eles não são nossos inimigos por acaso. Muitas vezes, através das palavras duras que essas pessoas proferem contra nós, nos impulsionam também a uma reflexão satisfatória, que nós, se tivermos um pouquinho de bom senso, um pouquinho de humanidade cristã dentro de nós, vamos analisar aquelas palavras duras de maneira satisfatória. Mas será? O outro me falou essa palavra tão dura, mas será que realmente eu não sou isso que a outra pessoa está dizendo que eu sou? Porque os nossos amigos jamais irão proferir contra nós palavras duras. Irão sempre nos tratar de maneira cordial, porque não quer nos ferir, não quer nos magoar. Estarão tomando todo o cuidado, polindo as palavras, para que nós não guardemos contra eles nenhum ressentimento. Estão sempre prontos a trabalhar conosco no campo da bajulação. Já os nossos inimigos, os nossos desafetos, vamos colocar assim, ele não vai ter filtro. Ele vai dizer para nós exatamente o que ele pensa de nós.
no que tange ao nosso comportamento. E às vezes essas palavras que ora nos ferem, magoa, gera sentimento de repulsa, de revolta, elas são importantes para que nós possamos analisar a quanto anda o nosso comportamento em relação ao outro. E é por isso que Emmanuel coloca aqui, são médicos corajosos que nos facultam o corretivo. Qual que é o papel do médico? É nos aliviar da dor, mas muitas vezes, para curar a nossa dor, é preciso empregar recursos extremamente amargos e dolorosos para que nós nos livremos daquela mazela que acomete o nosso corpo. E os nossos amigos, muitas vezes, proferem palavras que traz para nós um sentimento de dor, de sofrimento, mas que é importante para que nós possamos refletir, sair do campo da emoção e cair no campo da razão. Então, é preciso que nós tenhamos primeiro amor, bondade e fraternidade com nós mesmos. Depois, carinho, respeito para com aquele que nós julgamos ser o nosso oponente. Muitas vezes, este irmão que hoje é nos oponente nessa existência, que é nosso oponente nessa existência, muitas vezes, em existências passadas, nós fomos tranquilamente os seus algozes. E aí, para que haja o processo de reajustamento destas relações, para que nós possamos seguir livremente o nosso caminho, sem carregar a mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento, sentimentos primitivos que apequenam o nosso espírito, é preciso que esse reajustamento se dê dentro do nosso lar, através da união consanguínea. Então é por isso que a gente precisa buscar sempre com aquelas pessoas que para nós são nossos oponentes, é preciso buscar sempre o diálogo, a compreensão, o amor e o perdão. É tarefa fácil? Não. Principalmente quando estes credores estão dentro do nosso lar, quando é nosso pai, quando é nossa mãe, quando é nossos irmãos. Mas é preciso que haja o primeiro passo. E muitas vezes o primeiro passo não está naquela relação melosa, de abraço, de carinho. Muitas vezes isso não vai acontecer, porque não existe a sintonia. Mas se nós dermos o primeiro passo em direção a este sentimento, e o que é este primeiro passo para alcançarmos o verdadeiro perdão? Primeiro é a compreensão, depois o respeito, depois buscar no outro alguma qualidade positiva que o outro possui, para que nós possamos admirá-lo através daquele princípio positivo que ele carrega consigo. Lembrar que todos nós somos filhos do Pai. Lembrar que nenhum pai quer o pior para o seu filho. E se todos nós somos filhos do Pai e estamos na terra para reajustamento das nossas questões morais, é preciso compreender as mazelas que o outro possui, buscando alcançar a compreensão de que se ele não alcançou a perfeição, eu também não sou perfeito. E aí, dando o primeiro passo no que tange ao respeito, à compreensão, nós estamos caminhando para
alcançar o perdão. Emmanuel coloca para nós da importância de nós trabalhar no reajustamento com os nossos irmãos. E Jesus diz para que nós façamos esse reajustamento enquanto estamos a caminho. Porque hoje a situação pode ser tranquila para que nós caminhamos na direção do nosso oponente, vencendo o nosso orgulho, a nossa vaidade. Mas numa outra existência, a situação pode ser mais difícil. Então, que nós não percamos tempo. Lembrando sempre, a mensagem diz, quando Jesus estava no Calvário, naquele momento, o Cristo humano, porque era o Cristo encarnado, que padecia das dores, do sofrimento, ele pediu, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus entendia que todos nós, moralmente e espiritualmente, éramos crianças espirituais. E ele pediu ao Pai que nos perdoasse de todas as ofensas que nós estávamos proferindo contra ele, que eram palavras imorais e ofensas físicas. Então, se Jesus teve a grandeza de nos perdoar por estas ofensas, por que é que nós não temos a capacidade de humanizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para ir de encontro ao nosso oponente, seja aquele que está dentro da nossa casa, seja aquele que está no nosso ambiente de trabalho, seja aquele que é nosso vizinho, seja aquele que convive conosco nas casas de oração, seja aquele que convive conosco na comunidade. Por que é que nós não temos a capacidade de trabalhar em nós a compreensão, o respeito, o amor fraterno e o perdão? Jesus não está dizendo para nós ficarmos o tempo todo abraçando o nosso oponente, reafirmando o nosso perdão. Ele está dizendo para nós darmos o primeiro passo em direção aos nossos irmãos, com respeito, com compreensão. Depois nós estaremos caminhando para o perdão. Lembrando que nós devemos estar o tempo todo no orai e vigiai, para não cometer nenhuma falta contra os nossos irmãos. Agora, os nossos irmãos, se comete alguma falta contra nós, é dele, é da consciência dele. Agora, nós que temos o entendimento do Evangelho e da proposta de Jesus, que é trabalhar o amor, a fraternidade e o perdão, nós é que não devemos caminhar nenhum passo de forma negativa para agredir o nosso irmão. Devemos combater o mal com amor, com a bondade e com a compreensão. É o que a gente compreende da mensagem de hoje e coloca aqui em nossas considerações com a ajuda do plano maior. E agora vamos buscar nos recursos da oração, vibrar paz e luz para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade, vibrar paz e luz a todas as casas de oração. Pedir a Deus que neste momento todos nós alcancemos a paz que Jesus semeie em nossos corações. Vamos pedir por todos os nossos consanguíneos, paz e luz aos que estão na casa maior, amor, bondade, fraternidade, compreensão e perdão aos que estão assim como nós, na morada terrena. Pedir a Deus o auxílio da espiritualidade maior no trabalho de limpeza e harmonização do interior e exterior de nossa casa. Que Deus abençoe que estas energias cheguem também às nossas plantas, aos nossos animais de estimação.
vibrando paz e luz no ambiente de trabalho, pedindo a Deus por todos os nossos companheiros de jornada, principalmente pelo irmão de mais difícil convivência. E é chegado o momento sagrado do passe, que o passe seja instrumento divino, energia sagrada, que chega para nós do reino maior, das mãos de Jesus, para renovar nossas forças, curar nossas feridas, nos preencher de bom ânimo, para alcançarmos primeiro a paz em nós mesmos, depois levar a paz, a luz, o amor, o perdão e a compreensão para os nossos irmãos. Pedir a Deus que abençoe a nossa água com as energias do plano maior, em comunhão com as energias da terra, para que a água seja o alimento sagrado do corpo e do espírito. Que todas estas energias balsamizantes do passe cheguem aos nossos parentes que estão padecendo pelas dores, pela enfermidade do corpo e do espírito. E agora que alcançamos a paz e a luz através da oração, vamos pedindo a Jesus que esteja conosco no momento que pedimos paz e luz para todos os lares. Para os lares que padecem pela dor do luto, que busquemos nos recursos da oração a união com todos aqueles irmãos que foram chamados à casa maior. Para os irmãos que padecem pela enfermidade, que a união, a paz, a luz, a oração seja neste momento onde nós vamos cuidar com amor e com respeito pelo nosso parente que está padecendo pela prova da enfermidade em nossa casa. Que Jesus nos ajude a fazer com que a paz, o amor e a união perpetuem nossa casa, vibrando paz e luz para aqueles lares que estão em momento de desunião, de discórdia, porque não compreenderam a importância de trabalhar no reajustamento das faltas passadas. Abençoa, Senhor, para que haja compreensão, amor, bondade e principalmente perdão em todos os lares. Pedimos a Jesus por todos os irmãos que padecem pela falta da moradia segura, pela falta do pão de cada dia e do trabalho, que através das mãos humanas nós possamos auxiliar os nossos irmãos que estão em vulnerabilidade social, assistindo-os em todas as necessidades, materiais e principalmente espirituais. Vibramos paz e luz para todo o nosso planeta Terra. Que Jesus interceda por nós junto ao Pai, derramando a tua luz no globo terreno, principalmente nos países que ainda se encontram em guerra, nos países que têm, através de seus mandatários, a ganância, o orgulho, a vaidade, que subjugam os menores. Abençoa, Senhor, estes irmãos e cuida de todo o povo que pertence a estas nações que padecem pela doença, pela fome e pelo horror da guerra. Abençoa, Jesus, a nossa pátria, o nosso mandatário maior, mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoa, Jesus, a todos nós, que buscamos nos recursos do Evangelho no lar as bênçãos dos seus ensinamentos. Abençoe a nossa família e nos permita falar com o Pai através da oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobretudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre em Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes que vieram trabalhar conosco em mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.